Bem, mais uma vez, quero que você seja bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula a respeito da escravidão no Brasil, a respeito de como a economia influencia nessa escravidão. Bem, a gente pode dizer que a gente já está no fim da escravidão. A gente já explicou na aula passada de onde a gente partiu, desde a saída dos portugueses de lá de lá da Europa, desde a chegada dos europeus até aqui, o porquê de eles virem para cá, o porquê de eles começarem a escravidão dos indígenas, o porquê deles começarem a escravidão dos africanos. E eu já expliquei todos os aspectos, tanto da escravidão dos africanos, quanto à escravidão dos indígenas. Eu já expliquei um pouquinho sobre a crise dessa escravidão, expliquei que já não estava trazendo tanto lucro nem para os portugueses, nem para os europeus. É, a Europa estava mudando, a igreja também estava influenciando bastante nessa mudança, principalmente a igreja anglicana, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse é o tema da aula de hoje, é a abolição da escravatura e consequências iniciais. É, acho que essa é a última aula que eu vou estar acompanhando vocês e nas próximas aulas quem vai estar acompanhando vai ser minhas duas colegas, que é a Ana e a Tainá, e elas com certeza vão continuar explicando muito mais, muito além do que eu expliquei até para vocês até essas três aulas. Como eu explico sempre, não dá para dizer tudo, cada ponto, cada termo, cada segundo de aula merecia uma aula específica, entendeu? Mas infelizmente não dá para trazer tudo. Especificamente nessa aula, eu não trouxe muitas imagens. É uma parte mais teórica, é uma parte mais com leis para explicar o processo. Tem algumas datas, tem alguns processos históricos das quais vocês vão entender de onde saiu a ideia da abolição da escravatura ou da escravidão e qual foram as consequências iniciais, entende? Como eu disse na aula passada, como vocês vão ouvir em qualquer aula sobre escravidão, sobre abolição da escravatura, as suas consequências são para sempre. Nós carregamos as consequências da escravidão até os dias de hoje. Você pode ver na TV, você liga a TV, todos os dias tem algum caso de racismo, tem alguns casos de, recentemente, até de trabalho escravo, entende? Hoje em dia nós temos leis mais rígidas perante o trabalho escravo e isso é consequência de 300 anos de escravidão que nós tivemos no Brasil, tá? Mas, mas vamos para o primeiro slide aqui. Mais uma vez, essa aula é para explicar a abolição da escravatura, o que desencadeou a abolição da escravatura, os fatores iniciais, como está apresentado aí na slide, e um pouquinho das consequências iniciais, tá? Mais uma vez, é um trabalho muito abrangente, como é um processo de leis, é um processo mais político, é um pouco mais pesado, então eu vou falar mais devagar e vou tentar não cuspir tanto conteúdo para vocês, tá? Então vou começar. Muitas nações do exterior estavam sofrendo abolições e isso carregou uma certa pressão no Brasil, principalmente a partir do início do século XIX. O que estava acontecendo? É, o próprio Estados Unidos estava sofrendo uma alteração, principalmente com a sua independência, com o início do seu desenvolvimento industrial. A Igreja Anglicana estava influenciando muito também na Europa, principalmente nos países do norte, como a Dinamarca, como a gente vai apresentar posteriormente. Realmente, o ponto-chave da qual a gente pode dizer que foi o início dessas políticas de abolição foi com a Inglaterra, entendeu? A Inglaterra que deu o pontapé inicial principalmente para o Brasil. Devido ao problema que o Brasil teve com Napoleão, devido ao problema que toda a Europa, na verdade, teve com Napoleão, mesmo a Inglaterra, meio que a gente ficou
com uma certa dívida moral com a Inglaterra. Então, por exemplo, se a Inglaterra estava num processo de abolição de escravidão, estava contra esse processo, meio que a gente foi levado junto. A gente ainda estava nesse início do no início desse século XIX, nas mãos de Portugal até 1822, mas a gente ainda estava devendo meio que para Portugal, e mesmo depois a gente ainda vai manter uma relação bem próxima com eles, e a gente vai entender tudo isso daqui a pouco. Muitas foram as causas para o início do fim dessa estrutura escravocrata que acontecia no mundo. Podemos citar causas religiosas e econômicas a priori. Então, eu sempre tento trazer tópicos para que você possa anotar no seu caderno, onde for, para facilitar na sua mente, entende? Como essa é a última aula que eu vou estar acompanhando vocês, eu vou estar dando algumas dicas também para poder ajudar vocês nos estudos. Eu aconselho vocês a fazer mapa mental. É muito simples, você não precisa ficar anotando tudo, tudo que aparece no slide, não precisa anotar tudo que eu falo, não precisa anotar cada segundo. Então, por isso que eu sempre trago tópicos nos meus slides, um título para situar sobre o que eu estou falando e um tópico para que você possa anotar no seu caderno. E aí o que você vai fazer? De acordo com o que eu vou explicando, você anota dentro do tópico aquilo que você entendeu da maneira que você entendeu. Claro que tem a maneira certa de anotar, tem as palavras-chave certas, mas é importante que você anote de certa forma que quando você for ler posteriormente, você entenda o que está escrito. Você lembre do que eu te disse, você fixe isso na sua mente nos seus estudos posteriores, tá? Então, os dois pontos que eu decidi colocar aqui para explicar o início do fim da escravidão foram as causas religiosas e econômicas, tá? Vamos passar para o próximo slide, então, que a gente vai começar a explicar um pouquinho dos fatores religiosos. Então, a igreja teve um papel essencial para o fim da escravatura, principalmente a igreja anglicana. Eles passaram a chamar a escravatura de comércio das almas e começaram a fazer vários abaixo-assinados e petições pelo fim desse sistema. Uma coisa que a gente percebe, até mesmo com o início da colonização, se você lembrar da segunda aula, até mesmo da primeira aula, é que a igreja, de certa forma, sempre esteve do lado dos escravos, entendeu? Desde os jesuítas como os indígenas, lembra do padre José de Anchieta, que traduziu Tupi-Guarani para o português de Portugal, traduziu um pouco da Bíblia também, catequizou os índios, foi contra a escravidão dos índios, tanto que em 1570 foi proibida a escravidão de indígenas. A igreja sempre esteve do lado dos escravos, de certa forma, claro, né? Não totalmente. Mas a partir desse momento, quando começou a saturar esse sistema de escravidão, a igreja começou a fazer vários abaixo-assinados, protestos também, pelo fim da escravidão. Eles entendiam que os índios, que as pessoas que estavam sendo comercializados também eram pessoas, também tinham almas, e aquilo não era correto. A gente leu anteriormente, numa aula anterior, que tinha aquela ideia de que os negros eram os amaldiçoados de Ham, por exemplo, e que eles deviam pagar sendo escravizados, que esse era o destino deles, entendeu? A igreja era contra isso, apesar de muitos acreditarem e defenderem essa ideia. Na minha opinião, isso era para justificar para eles mesmos o mal que eles estavam fazendo e para que dentro deles ficasse tudo bem. Mas, como vocês podem ver, a própria igreja anglicana do Império Ultramarino mais poderoso do mundo era contra isso e tinham vários abaixo-assinados e petições. Eu trouxe esse desenho, se você quiser saber mais sobre esse desenho, mais uma vez, tem o link aí embaixo, você pode estar entrando nesse link. Lá está explicando essa imagem, está explicando justamente sobre o processo do fim do tráfico de escravos, entendeu? O fim do processo, pelo menos em inglês, entendeu? Essa imagem, por exemplo, você percebe que são
dois europeus e um escravo africano. O africano tá pedindo para que não escravizem ele mais. E o que está escrito nesse papel é uma petição para o fim da escravidão, entendeu? E você vê duas crianças assinando. Então é uma propaganda para o fim da petição. Para o fim da petição não, perdão. Para o fim da escravidão. É um abaixo assinado e mais uma vez vocês podem estar entrando nesse site para estar dando uma verificada, dando uma estudada. O segundo fator, que é o fator mais predominante, é o fator que vocês mais vão ouvir falar a respeito do fim da escravidão, o que levou ao fim da escravidão, foram os fatores econômicos. Vamos ler o slide e eu vou explicar tópico por tópico. O humanismo, o iluminismo e o liberalismo foram importantes também para a reflexão a respeito da escravidão, mas nada fala mais forte do que a economia. Novamente, perdão. Fora a igreja, o pensamento humanista, o pensamento iluminista, eles foram se introduzindo, a filosofia também começou a trazer muitas reflexões a respeito das pessoas, principalmente depois da Revolução Francesa, os direitos humanos começaram a valer, tanto que a França foi um dos primeiros países a abolir a escravidão. Esse tipo de filosofia, esses pensamentos, esses estudos começaram a se introduzir, mas nada fala mais forte do que a economia, como está escrito nesse texto. O sistema de escravidão, no caso, estava ficando inviável, principalmente pelos gastos em se manter o sistema. Além do comércio, era necessário dinheiro para manter o escravo. Foi verificado que os comerciantes da costa africana acabavam tendo muito mais lucro com a venda de escravos enquanto mantinham recursos no próprio território. Eu vou explicar essas duas partes. Eu disse na aula passada que o sistema de escravidão estava dando lucro no começo, sim. O tráfico de escravos dava muito dinheiro, a exploração dos recursos nas colônias dava muito dinheiro, além do mercantilismo que eles já praticavam desde antes das expansões marítimas, entende? Só que o que estava acontecendo? A exploração de recursos estava ficando escassa, por exemplo. Século 17, 18, o pau-brasil já não tinha em tanta quantidade quanto tinha antes, tanto que foi necessário começar a mudar de produto de venda. Por exemplo, começou a se cultivar no Brasil açúcar, o café, grãos, por exemplo. Ainda hoje o Brasil é um grande exportador de grãos, entende? Mas o produto, quando não é bem cultivado, ele acaba, entende? E como foi uma colonização de exploração, a que a gente recebeu, o recurso estava acabando e o investimento para manter essa escravidão já estava sendo inviável, entendeu? O lucro já não estava sendo tão viável quanto os gastos. Então, além de manter o sistema, era necessário manter o tráfico, era necessário manter o próprio escravo, que custava todo o dinheiro do senhor das terras, entendeu? Novamente, como eu expliquei na aula passada, se o escravo fica doente, se o escravo foge, todo o gasto é do senhor, entendeu? Então, isso já estava saturando a economia. Isso foi um dos fatores econômicos para o fim da escravidão. Você também verifica, segundo a historiografia, que os próprios traficantes de escravos estavam percebendo uma certa malandragem dos que vendiam os escravos na África. Como explicado na aula passada, os europeus não tinham muita autonomia para adentrar para ir África adentro, entendeu? Eles sempre eram orientados a ficar pela costa, eles sabiam que tinha muito ouro África dentro, muito mais recursos, especiarias e produtos, mas os que vendiam escravos, quem ficava realmente na costa vendendo, não permitia os europeus entrarem. E aí eles acabaram percebendo que estava tendo mais lucro para esses vendedores de escravos do que para os próprios traficantes de escravos, justamente pelos fatores que eu já expliquei anteriormente. Então, o dinheiro começou a falar alto também, tá? Olha, então vamos começar a falar um pouco das políticas abolicionistas ao redor do mundo, como eu expliquei na aula passada. Vamos prestar atenção.
O primeiro país a ter uma política abolicionista foi a Dinamarca, em 1782, que proibia o comércio de escravos em suas colônias, apesar de essa lei ter entrado em vigor apenas em 1803. Foi chamada de Lei da Abolição. Como eu expliquei, a Dinamarca é um país protestante, assim como a Inglaterra. Eles seguem não o anglicanismo, eles são mais influenciados pelo luteranismo, entendeu? Mas ambos são vertentes protestantes do cristianismo. Então, ambos estavam defendendo o fim da escravidão. Por isso que a Dinamarca foi um dos primeiros países a aplicar políticas de abolição da escravatura, entende? Então, em 1782, eles promulgaram essa lei da abolição, que como foi chamada, entende? Só que ela só entrou em vigor em 1803, até porque era meio, como eles eram meio pioneiros nessa ideia de abolição da escravidão, ainda tinha uma certa resistência, entende? Tanto que em 1782 eles já não eles aplicaram essa lei. Em 1783 outro país também vai aplicar, como eu mostrei para frente. Mas o pioneirismo é sempre algo que recebe uma certa resistência no começo, tá? Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês de como estava acontecendo essas políticas abolicionistas ao redor do mundo, principalmente influenciadas para a Inglaterra, que era a economia mais forte do mundo, entende? Principalmente baseada nas suas navegações, no seu comércio marítimo, tá? Ó, em 1773, abolida a escravidão em Portugal. Se você for pesquisar em qualquer site de cronologia da abolição, em qualquer site, geralmente eles vão ter as mesmas informações, tá? O que eu fiz? Eu não peguei ano por ano como aparece lá. Eu quis pegar um pouco de países diferentes e em períodos diferentes para vocês perceberem como é um processo gradual essa abolição da escravatura, entendeu? Como não é uma coisa que acontece de uma vez. Então, eu trouxe um pouco de cada país. Por exemplo, Portugal, em 1773, abolia a escravidão no seu país, entendeu? Portugal, ele via o problema em se ter uma quantidade muito grande de negros, de escravos no seu território. Eles não queriam problemas, eles não queriam trazer toda aquela gente das quais eles consideravam desagradáveis para os países deles, entendeu? Então, eles já decidiram que não querem escravidão em Portugal, não querem trazer gente de fora para Portugal. Então eles foram, depois da Dinamarca, o primeiro país a abolir a escravidão. Em 1807, a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos no Atlântico Norte. Como eu falei, a Inglaterra era um país que tinha um poder marítimo muito forte. Então ela simplesmente proibiu o tráfico de escravos no Atlântico Norte. Por que ela fez isso? Porque ela tinha ainda grande influência sobre os Estados Unidos, entendeu? Apesar dos Estados Unidos já ter tido a sua independência, eles ainda dependiam economicamente, de certa forma, da Inglaterra, entendeu? Então a Inglaterra tinha poder de proibir o tráfico no Atlântico Norte, que era o território marítimo que ela mais dominava, entendeu? Isso vai passar para o sul, mas um pouco mais tarde, e eu vou explicar isso depois também. Em 1816, o tráfico negreiro é declarado ilegal na França e nas suas colônias. Esse ano é importante, e eu trouxe principalmente a importância da França, porque foi justamente depois de todas as guerras contra Napoleão, de todas as suas fugas, quando realmente acabou o governo de Napoleão, entendeu? O povo já aboliu o absolutismo, agora eles estão abolindo a escravidão, eles não querem mais nenhum sistema que oprima o povo, que oprima as pessoas,
Então foi por isso que eu trouxe essa informação. Então o tráfico negreiro é declarado ilegal na França e nas suas colônias, entende? Os franceses fizeram muitas expedições para o território brasileiro para tomar recursos, para dominar o território, mas principalmente a partir desse período eles já não querem mais escravidão, não querem mais escravos nem nas suas colônias. Eu trouxe um pouco também a respeito da América, entendeu? Mais próximo da gente, ó, quis trazer um exemplo a respeito da América. Em 1853, fim da escravidão na Argentina. Se eu não me engano, 20 anos antes, 1826, 1823, por aí, o Chile também já aboliu a escravidão no país dele, a Bolívia, mais ou menos essa época, entendeu? O Brasil realmente demorou um pouco a abolir a sua escravidão aqui. E eu trouxe o último caso, o país mais tardio a se ter escravidão conhecido, que é a Mauritânia, que apenas em 1981 aboliu a escravidão, entendeu? Bem recente, nem faz muito tempo, se você for parar para pensar, 1890, a gente já estava chegando no fim da ditadura militar, a gente já estava num regime republicano há muito tempo, a escravidão já tinha acabado há quase 100 anos, mas eu trouxe essas informações porque são importantes para entender que o mundo estava girando mais ou menos nessa época que eu falei para vocês, século 18, 19, tá bom? Agora eu vou trazer um pouco da abolição no Brasil, os pontos importantes, os pontos que são cobrados de vocês, os pontos que são importantes saber, tá? Vai ter algumas datas e vai ter um resumo pequeno de como foi esse processo, do que ele significou, tá bom? Vamos passar para o primeiro slide. Esse primeiro slide é para explicar os tópicos que a gente vai trabalhar. Se você quiser anotar, eles são muito importantes. Anota o tópico e espero explicar depois. Vai ter um pequeno textinho explicando bem resumidamente o que eles são. Mais uma vez, cada tópico da aula daria uma outra aula, cada tópico daria 2, 3 aulas, até porque são projetos de lei, são projetos históricos, são processos históricos que envolvem não só o Brasil, mas o mundo, tá? Mas só para eu não sobrecarregar vocês de informação, eu trouxe realmente só esses slides pequenos, tá bom? A abolição no Brasil ocorreu com 4 passos principais. Esses são realmente os principais, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o comércio de negros para o Brasil. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que instituía o nascimento de livres. A Lei dos Sexagenários, de 1885, que instituía uma idade limite para o escravo, e a Lei Áurea, de 1888, que decretava o fim da escravidão no Brasil. Essas são as datas importantes. Cuidado com essa definição que eu dei, tá? Existem coisas por trás, existem interpretações dúbias das leis, mas isso são coisas que infelizmente não dá para explicar nessa aula, são impossíveis. Então eu trouxe o que vai ser cobrado de vocês, tá? A primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz. Pressionada pela Lei de Aberdeen de 1845, a Lei Eusébio de Queiroz de 4 de setembro de 1850 proibia o tráfico negreiro para o Brasil. A priori, o que foi essa Lei de Aberdeen de 1845? Lembra que a Inglaterra tinha proibido o tráfico de escravos no Atlântico Norte? Então, essa Lei de Aberdeen, ela proibiu o tráfico de escravos no Atlântico Sul. Não exatamente no Atlântico Sul, mas o comércio de escravos no Brasil, principalmente, tá? Isso foi realmente um empurrão no Brasil para parar com a escravidão, justamente porque a gente tinha um histórico até recente do Napoleão com o Brasil, tá? Com o Império Brasileiro, pelo menos. Então,
Essa lei Eusébio de Queiroz foi para mostrar que a gente estava de acordo, então o tráfico negreiro para o Brasil foi proibido. Claro que isso aconteceu foi acontecendo de maneira clandestina, mas já existia essa lei Eusébio de Queiroz. Para que os donos de terras não fossem prejudicados, foi promulgada no dia 18 de setembro de 1850 a Lei de Terras. Então, vamos supor, foi proibido o tráfico negreiros para o Brasil, tá? Mas quem comprava escravos aqui tinha dívidas, tinha que pagar os escravos que estavam chegando. E como foi proibido o tráfico, agora eles estavam perdendo dinheiro e eles tinham dívidas. Então eles estavam hipotecando às vezes parte de suas terras, estavam perdendo terras. E essa lei de terras veio para garantir que esses senhores de escravos aqui não perdessem suas terras por causa de hipotecas, entende? Então, por exemplo, se você tinha o documento daquela terra, você apresentava num cartório, que geralmente era uma igreja, e aquela terra era sua, era oficialmente sua, você não perdia ela, entendeu? Essa lei de terras foi realmente para proteger o senhor dessa lei Eusébio de Queiroz, entendeu? Para que ele não fosse prejudicado. A segunda é a Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. Concedia liberdade a filhos de escravas nascidos a partir dessa data. Houveram várias discussões no Senado, porém o Partido Conservador vence e a lei é sancionada. Essa lei é bem clara. Qualquer pessoa, filha de escravo, nascido a partir de 28 de setembro de 1871, era considerada livre, entendeu? Uma outra informação que você pode achar interessante também é que qualquer criança até 8 anos também podia ser considerada livre, entendeu? O que acontecia é que o senhor de escravo, para não perder o valor daquela criança, ele podia receber 600 mil réis de indenização, ou ele poderia solicitar o trabalho daquela criança até os 21 anos no máximo, entendeu? Essa é uma forma de compensar o senhor pela perda daquele escravo, baseado na sanção dessa lei do ventre livre. Agora, a lei dos sexagenários, promulgada em 28 de setembro de 1885, previa a liberdade do escravo a partir dos 65 anos. Foi considerada uma lei retrógrada, pois a previsão de vida de um escravo era de 40 anos. Essa lei servia basicamente para favorecer o senhor. Ele poderia receber indenizações e mesmo serviço gratuito por 3 anos. Novamente, essa lei foi considerada retrógrada porque um escravo vivia no máximo 45 anos. Essa lei previa que quando você chegasse aos 65 anos, você podia receber a sua liberdade, entendeu? Mas existem vários adendos a essa lei. Por exemplo, se um senhor de escravos libertasse você, te desse a sua liberdade, você recebia descontos nos impostos, você ficava livre de algumas obrigações que você tinha com o governo, entende? Então, foi como eu falei, essa foi uma lei para basicamente favorecer o senhor. Era muito difícil um escravo chegar aos 65 e sempre que ele dava liberdade para algum escravo, ele recebia algum favorecimento em troca, tá? Agora, se o escravo chegasse a uma certa idade, ele tinha duas opções. Ou ele, da mesma forma do ventre livre, ou ele dava liberdade e recebia uma indenização em dinheiro, ou ele podia solicitar o serviço desse escravo por mais 3 anos, entendeu? Era a indenização que ele queria. Ou dinheiro ou mais 3 anos de serviço. A última lei, a que realmente trouxe liberdade para o Brasil, é a Lei Áurea. Tá a Lei dos Áurea, mas eu peço perdão pelo erro. É a Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Previa liberdade total para todos os escravos em território brasileiro, uma média de 700 mil. 700 mil pessoas escravizadas até o dia 13 de maio de 1888. Então essa lei, eu trouxe até essa imagem aqui, ela representa a Princesa Isabel, é uma pintura, representa a Princesa Isabel entregando a Lei Áurea sancionada para o Barão de Cotergipe. Novamente, o link está embaixo da matéria
explicando a pintura, explicando a Lei Áurea. Se você quiser acessar depois, fique à vontade, tá? Como esse é um evento importante, eu quis trazer uma imagem para representar, para mostrar a maior importância dele, entendeu? Algumas reflexões das consequências iniciais. Tudo certo, agora os negros eram livres, ninguém era mais escravo por lei. O que aconteceu com essas pessoas que eram escravas? Infelizmente, eu não posso me aprofundar mais, mas eu quis trazer alguns pontos para vocês poderem refletir sobre o que aconteceu com eles. Nenhuma política de acolhimento dos recém-libertos foi adotada. O governo não tinha planos para o que fazer com essas pessoas depois da liberdade. Elas realmente foram jogadas, entendeu? Não tem política para elas. Nenhuma política de restituição dos anos de servidão foi feita. Ou seja, você foi livre, você não recebe nenhuma indenização em dinheiro, entendeu? O Brasil, diferente dos Estados Unidos, que até ofereceu uma indenização em dinheiro, não ofereceu nada. Então, você sai sem nenhum direito, nem de futuro, nem um acolhimento do governo e nem um incentivo em dinheiro pelos anos que você, infelizmente, foi escravizado. A escolha de muitos foi trabalhos com péssimas condições para poder sobreviver e se voltar para morros e periferias, que foi onde eles começaram a construir suas casas. Entende? Que foi onde o governo permitiu, infelizmente, essa é a palavra, de eles viverem. Eles foram empurrados realmente para os morros, tá? Eu peço perdão se eu estiver falando muito rápido. Eu sei que são muitas informações, mas são informações importantes a respeito da história do nosso país. Eu vou passar uma questão de fixação agora, para que você possa fixar esse conteúdo na sua mente. Ela é simples de se entender se você estudar bem essa matéria, tá? Se você quiser voltar essa aula, você pode voltar ela quantas vezes você quiser, quantas vezes você achar necessário. E vamos para a questão de fixação para a gente não tomar tanto tempo. Observe a imagem de jornal contendo o anúncio da abolição da escravidão e responda. Essa imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem de jornal. Tanto você sabe que ela é antiga porque o Brasil está escrito com Z e está escrito extinção. Você percebe que realmente é um jornal antigo, é um jornal de época apresentando a lei de número 3.353 de 13 de maio de 1888, que declara extinta a escravidão no Brasil. Então, você pode dar uma lida no primeiro e no segundo artigo, um pouco da explicação, e vamos à questão. Segundo seus conhecimentos a respeito da abolição da escravidão no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz foi importante para pressionar os norte-americanos a abolirem a escravidão de vez. B. A Lei do Ventre Livre previa a liberdade para todos os nascidos antes e depois de 1845. Alternativa C. A Lei Áurea foi o fim de um ciclo de abolições lentas e graduais durante o Império Brasileiro. Alternativa D. A Lei Áurea foi promulgada no dia 13 de maio de 1888, porém a sua validade foi prevista apenas na República. Ou alternativa E. A Lei dos Sexagenários foi uma lei que passou a valer apenas para menores de 60 anos. Mais uma vez, se você quiser voltar, quiser ler o artigo do jornal, quiser ler a notícia de jornal da qual foi apresentada, quiser ler o enunciado e as alternativas, pausa, leia com calma e responda a questão. Mas para não alongar mais essa aula, eu vou estar passando para o gabarito. Alternativa C. A Lei Áurea foi o fim de um ciclo de abolições lentas e graduais durante o Império Brasileiro. Depois de uma série de leis que foram sendo aplicadas de maneira gradual desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, a escravidão foi finalmente proibida em 1888 com a Lei Áurea, sancionada e promulgada pela Princesa Isabel. Eu quero agradecer por você ter me acompanhado nessas 3 primeiras aulas. Eu fico feliz pelo seu interesse em aprender um pouco mais sobre a história do nosso Brasil, a história do nosso mundo. A história é fantástica e
Mais uma vez, eu agradeço e espero te ver numa próxima oportunidade.